De volta a falar agora do caso Raniel, porque a assessoria de imprensa informou que os suspeitos, das séries, né? Assessoria de imprensa das séries informou que os suspeitos da morte do menino ainda não estão no sistema prisional. Então vamos ao vivo com o Alan Garcia para saber o seguinte. Alan, a gente sabe que a prisão aconteceu na sexta-feira, existem os procedimentos, os trâmites legais, tem até a questão do isolamento antes de chegar realmente ao sistema prisional, mas a confirmação é de que eles ainda estão possivelmente em alguma casa de custódia ou delegacia. O local exato não foi divulgado, até para evitar, porque é um crime de grande repercussão e a gente sabe que a população fica de fato revoltada, não é, Alan? Boa noite. Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos. Exato, os dois estão em algum local ainda, né, que a Secretaria não informou, nem a polícia, por uma questão de segurança, exatamente para impedir, evitar que a população vá até a porta dessa delegacia, né, fazer justiça com as próprias mãos. Eles não estão no sistema prisional também por isso, por uma questão de segurança, uma segurança para eles, né, uma questão de vida, porque a gente sabe, né, que crimes como esse, onde as pessoas matam crianças, enfim, acontece de tudo dentro de um sistema prisional. E a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas está preservando a vida da mãe do Raniel e também de Wagner Oliveira, que é irmão do padrasto. Então, a gente confirmou 2 vezes hoje, né, com a assessoria de comunicação da Secretaria, né, exatamente para que a gente pudesse trazer essa notícia, né, corretamente. Ou seja, os dois foram presos na sexta-feira, mas ainda não foram levados ao sistema prisional por uma questão de segurança para eles. A gente continua nesse caso, Edson, porque também temos uma entrevista com a avó do Raniel. A gente que sempre fez reportagens sobre esse caso, desde que surgiu, a avó de Raniel sempre se mostrou muito abalada, sempre chorava muito, sempre pedia justiça. E quem sempre estava ao lado dela era a mãe do Raniel, filha dela. E exatamente pela participação da mãe na morte do Raniel, segundo as investigações da Polícia Civil, a avó do garoto diz que jamais poderia imaginar que a filha estivesse envolvida nesse crime. Ela suspeitava, sim, do padrasto, o Vitor Oliveira, mas jamais da filha. De fato, né? Como é que uma mãe pode imaginar que a filha seria capaz de matar o filho, ou seja, o netinho dela, um menino de 10 anos. Tão cheio de sonhos, lindo. Raniel era lindo, você vê uma foto dele, né? Mas a mãe, segundo a polícia, teve coragem, sim, de ver o companheiro e o cunhado dela matarem o próprio filho. Imagine como não está a avó nesse momento. A gente vai conhecer um pouco a história dessa avó, vai ver um pouco o desespero dela na reportagem de Bruno Protásio. Os olhos cheios de lágrimas da dona Regina são de uma mãe e uma avó que hoje está desolada. Há 6 meses, ela perdeu o neto, o Raniel, e agora descobriu que a própria filha estava envolvida na morte dele. E eu, como mãe dela, eu estou aqui, assim, sem acreditar que verdadeiramente ela, eu digo assim, só tem um filho, porque ela só tinha ele aqui. E depois de 6 meses, eu sabia uma notícia tão trágica dessa. Eu sabia que ela sabia de alguma coisa, ela estava envolvida em alguma coisa, mas não participar da morte do meu neto. A memória que a dona Regina tem do Raniel é de um neto carinhoso, que morou com ela dos 4 aos 7 anos. O menino estava morando, Bruno. Quando eu tive a Covid, ele ficou tão preocupado de eu morrer e deixar ele. E foi o contrário, meu Deus. Para a avó do Raniel é muito difícil acreditar que a filha dela, mãe do menino de 10 anos, participou da morte dele. Foi só um mês, meu neto fora daqui, aconteceu isso. E se ela não quisesse o menino, se o menino estava atrapalhando em alguma coisa,
me desse. Eu crio a Júlia. Criava. Se era porque eu estava com problema de finanças, eu pedia. Os olhos da Ana Paula também se enchem de lágrimas ao lembrar do sobrinho. Ela é irmã da Patrícia, mãe do Raniel, e tinha um carinho enorme por ele. Não cabe essa tristeza que fica dentro do coração. Porque o menino era da casa para a escola, da escola era final de semana na minha casa, lá perto da minha casa tem uma rua chamada Rua da Alegria, que era a rua que ele ficava, mas o meu enteado, tia, deixa eu ir para a Rua da Alegria. Quando eu olho para aquela rua, eu digo, meu Deus, a Rua da Alegria agora se torna a Rua da Tristeza. A Patrícia, segundo a mãe e a irmã dela, mudou após começar o relacionamento com o Vitor. Mas o Raniel nunca se queixou, de acordo com elas, sobre nada do relacionamento deles. Eu sempre perguntava, Raniel, fulano, não, tia, e a sua mãe tá lá. Quando brigava, o que foi que a tua mãe está brigando para lá? Mas era muito recente, né? Como ela teve um relacionamento antes, que essa pessoa estava incomodando ele, e ele chegou para mim e contou, tia, a mãe está assim, assim, assim. Né? Mas estava muito tempo já, mas esse não, era muito recente, não tinha, nem a gente desconfiava de nada. E a gente não sabia da vida dele criminosa, mas ela sabia, tá entendendo? Ela sabia, porque quando saí da delegacia eu perguntei. Esse relacionamento, eu mesmo tem a hora que eu olhava para ela lá no pastel, eu não reconhecia. E eu digo, eu ia muito com a Júlia para lá, mas depois que eu começava a ver aquelas brigas deles dois, aí ele fechava aquela porta ali, então aquelas brigas eu já ficava imaginando algo com o menino. O cuidado que a Patrícia tinha com o filho também mudou após o início do relacionamento dela com o Vitor. Eu sabia a convivência que ela tinha com o Raniel, era aquele amor que ninguém espera por isso. Não, ela dava vida pelo aquele menino. Como ela diz, aquele menino era a vida dela. Mas foi a vida dela que ela mesmo tirou. A Ana Paula se parece muito com a irmã, a Patrícia, e fotos dela circulam nas redes sociais como se ela fosse a mãe do Raniel, o que tem preocupado a Ana Paula. Porque do nada eu vou trabalhar, aí alguém me reconhece na rua, né? Oxe, daqui que eu venho a provar que eu não sou ela. Vamos pensar lá o quê? Oxe, eu vi a mãe do Raniel, já começa. Eu vi a mãe do Raniel ali. Foi ela, eu tenho certeza. Aí sai me procurando, me acha e pronto. Dá um tiro em mim, não sei nem de onde vai vir, né? Que daqui que vem a provar, então não era ela, não era a irmã dela, aí. Vou até tirar minha máscara, posso tirar minha máscara, porque eu sou muito parecida com ela, como eu disse, né? Só o porte físico que é diferente, mas o rosto é muito parecido. O desfecho da morte do Raniel chocou todo o estado. A família dele está devastada e agora tenta buscar forças para seguir em frente. A família está despedaçada. Não foi só a família que foi atingida, foi amigos, foi os vizinhos. Todo mundo está em choque, todo mundo está em choque. Todo mundo se separou, todo mundo se afastou. Mas eu digo a ele, eu estou chorando, eu estou dizendo a ele, meu amor, a mãe, a avó, está chorando, mas você agora vai ter paz. Que a vovó disse que ia lutar, e eu lutei mesmo, lutei e vou lutar, ainda que ainda tem mais coisas sobre a morte desse menino, não tem? É preciso a gente reforçar o que a Ana Paula, tia do Raniel, acabou de dizer na última participação dela aí na entrevista com o Bruno Protásio. Que ela se parece muito com a mãe do Raniel, a Ana Patrícia. Né? São muito idênticas, são muito semelhantes. E por isso algumas pessoas começam a confundir a Ana Paula, tia, que é essa que vocês viram na reportagem, com o Bruno Protásio, com a Ana Patrícia. Gente, prestem bem atenção nessa informação. A Ana Patrícia, mãe do Raniel, ela está presa, ela não está solta. Quem está aí na entrevista com o Bruno Protásio é a tia do Raniel, que a polícia nada encontrou contra ela neste caso. Então, vamos ter calma, não é, Edson? E é por isso que a Polícia Civil, na Secretaria de Segurança, divulgam o local onde a Ana Patrícia está presa, e é por isso que a Secretaria de Segurança ainda não levou a Ana Patrícia ao sistema prisional por uma questão de segurança.
Então, a justiça está caminhando, a gente também aguarda, né, o andamento deste caso agora na justiça, já que a polícia apresenta Ana Patrícia, mãe do Raniel, e o cunhado do padrasto como duas pessoas envolvidas na morte do menino. Então vamos aguardar a justiça decidir o que deve ser feito. A polícia fez o papel, está aí entregando as 3 pessoas que nas investigações participaram na morte dele. A Ana Paula, essa que vocês viram na reportagem, nada tem a ver com este caso. É bom a gente sempre relembrar isso, vamos sempre bater nessa tecla, porque a gente não pode ter, daqui para frente, uma pessoa sendo acusada daquilo que não fez. Edson Moura. Pois é, Alan, enquanto a gente estava ouvindo o depoimento da avó, a gente fica muito chocado, né? Assim, eu sou pai, tenho dois filhos, né? A Kiara e o Yuri, você é pai também. E eu acho que a gente daria a vida pelos nossos filhos. A gente daria a vida pelos nossos filhos. E eu não consigo entender o que passou na cabeça dessa mãe para cobertar esse crime. Eu não entendo, como a avó falou, se não queria cuidar, se estava prejudicando o tratamento, o relacionamento. Dava para a avó já criava outra filha. Não fazia isso, gente. Continuava o seu relacionamento se era mais importante que o seu filho. Mas não fazia isso, não acobertava esse crime. É inacreditável. Eu, como pai, eu tenho certeza que o Alan compartilha desse meu sentimento. A gente dá a vida pelos nossos filhos. A gente não tira a vida dos nossos filhos. É muito difícil entender. É muito difícil entender o que passou na cabeça dessa mãe. Lembrando, ela ainda não está condenada, tá? Mas a polícia fez toda essa investigação. Alan Garcia, você. Edson, eu acho que a gente nunca vai conseguir entender os motivos ou o motivo que leva um pai ou uma mãe a matar o filho. Acho que é difícil. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entender o que se passa, né? Ontem, no Fica Alerta, o Wilson comentando, né, sobre o quanto a droga devasta famílias, acaba com as famílias. E ontem eu trouxe aqui a história, no Fica Alerta, a história do filho acorrentado, né, que a mãe acorrentou. Um filho que é viciado em drogas e a mãe acorrentou para salvá-lo, né? Por mais que ele seja um problema dentro de casa, um problema para ela, uma senhora de 63 anos, ela acorrentou porque quer vê-lo vivo, não quer ver um filho morto. Então, assim, e a gente vê, a polícia mostrou que no caso do Raniel, os 3, a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto, estavam usando drogas no dia em que Raniel foi morto, né? Então, o apelo da avó é escancarado diante do amor que ela sentia pelo neto, né? Portanto, se a mãe não tinha condições, seja lá qual for, financeira, psicológica, para cuidar do filho, mas sentiria amor, né? E por sentir amor, ela daria o filho para uma outra pessoa criar. Eu digo isso porque a minha vida, se eu estou aqui hoje, é porque as pessoas que me geraram tiveram amor por mim e hoje eu tenho pais maravilhosos. Amor é isso. Eu volto com você, Edson Moura. A emoção toma conta mesmo, Alan. Toma conta mesmo e a gente se coloca no lugar também dessa avó, dessa tia. E aqui a nossa solidariedade, a gente lembra que é o seguinte, a gente não pode culpar pelo erro de um familiar, não pode culpar a avó, não pode culpar a tia. Enfim, quem está sendo julgado nesse momento, quem vai ser julgado é a mãe, o padrasto e exatamente o irmão do padrasto. Obrigado, Alan, pelas suas informações. Só para a gente terminar, vamos colocar de novo na tela, lado a lado, a mãe e a tia, tá, gente? Então, só para não confundir, para explicar direitinho para vocês, porque infelizmente a rede social é terrível, né? O pessoal já condena e aí já começa já estava compartilhando foto da tia, essa é a tia,
E essa é a mãe. A mãe está presa, gente. A mãe está presa. Eu queria aquela outra imagem, que ela estava chorando com a foto do Raniel, que ela está sem a máscara, porque aí fica mais fácil da gente entender, se for possível, tá? Essa daqui é a Ana Paula, tá? Também é Ana, só que é Ana Paula. E a avó, com quem a gente manda, inclusive, a nossa solidariedade. Como ela falou, né? Criou o menino por mais de 4 anos, quer dizer, ele estava na casa dela. Se não estava dando certo com a mãe, voltava para casa, morava. Tenho certeza que não ia faltar um lugar para ele dormir, um prato de comida na mesa, com certeza, e muito amor. Não é? Infelizmente, o desfecho foi o pior possível. E essa daqui é a irmã que, inclusive, disse que já está recebendo algum tipo de ameaça, porque se parece bastante com a mãe do Raniel, que é a que está presa, que é a Ana Patrícia. Ela é a Ana Paula. Deu para colocar do lado a foto da Ana Paula com a Ana Patrícia? Só para a gente esclarecer exatamente isso. Lembrando que esse caso a gente vai continuar acompanhando, estamos com ele desde o ano passado, desde quando a gente mostrou aqui o apelo daquela mãe desesperada pelo desaparecimento do filho de 10 anos, passando por todos os momentos das investigações e chegando até esse momento. Gente, só para esclarecer, olha, se parecem realmente, mas tem um porte físico diferente, como falou a Ana Patrícia, tá? Essa é a tia e essa é a mãe que está presa. Então, por gentileza, né, não vamos também condenar a família inteira do Raniel. Tem muita gente sofrendo de fato. E a gente chora junto com essa avó quando ela fala que o filho, ano passado, né, o neto, né, que ela já considerava como filho, ano passado estava com medo dela morrer de Covid, porque ela teve Covid, e ele ficar sozinho. Infelizmente foi o contrário que aconteceu.